Pai, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade ímpar de estar aqui, Senhor, te buscando, que possamos aprender através do conhecimento, colocar em prática, para que o Senhor se agrade dos nossos atos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Meus amados pais, estamos aqui debaixo da árvore novamente, estudando o livro de Atos. Hoje é 26, Já está no final. Mas aí a gente vai para aquela revisão. Hoje é dia 5 do 3. E eu já peço aos irmãos que orem pelo culto de aniversário da igreja, um evento chamado 2 anos, lá no assentamento Sete Casas. Esse aqui é Rosa Luxemburgo. Então os irmãos olhem que nesse sábado vai ser tremendo. Que Deus abençoe. Vamos acompanhar o estudo. E aqui? A gripa, né? A gripa. Ele falou. Jerusalém não vai César. Ele está em Cesareia. Então, mas César não é em Roma. É Roma. Ele vai ser entregue a César, né? Ele ficou para ser entregue a César, né? Então, assim. No capítulo 25, a gente viu que ele pregou, né, para a gripa, né? Falou de Jesus Cristo, não é isso? Falou de Jesus Cristo para o rei Agripa e a sua mulher. E nós terminamos ele se dizendo que Paulo não tinha razão nenhuma para estar preso, né? Que não via, Félix não via com o que escrever para César, né? Acusação contra Paulo. Não tinha como acusar, do que acusar. E termina o capítulo dessa forma, né? Ele dizendo que me parece contra a razão enviar um preso e não notificar. E não notificar as acusações. Caiu daqui, ó. Seca. E hoje nós vamos continuar. Já pensou? E espinho, viu? É espinho, né? Foi milagre. Não ter pego no nariz. Atos 26, a partir do 1. Que diz assim: Depois Agripa disse a Paulo: É permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas, de que sou acusado pelos judeus. Ou seja, o rei Agripa foi lá, né, a pedido de Félix, para ouvir Paulo, né, para ver se ele conseguia tirar alguma coisa para que ele escrevesse para César as acusações. Aí Paulo começa a falar, mormente, ou seja, sobretudo, mas, porém, esse mormente quer dizer isso, sabendo eu que ele tem conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso que rogo que me ouças com paciência. Isso é Paulo falando. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ou seja, Paulo está repetindo o que ele já falou algumas vezes, né? Todos é conhecedor da minha vida em Jerusalém. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiseres testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ou seja, Paulo era um fariseu. Fariseu era uma seita que tinha em Jerusalém nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, e ele pertencia àquela seita. Por pertencer àquela seita, ele perseguia o povo de Deus. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Paulo estava sendo julgado por quê mesmo? Pela promessa. Uma religião. Uma religião. Não, Paulo estava sendo. Ele fala aqui, ó.
E agora, pela esperança das promessas que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então ele estava sendo julgado por causa... Dos pais, é? Não, por causa Das promessas. das promessas. Que promessa era essa? Que foi feita aos pais? Que viria o Messias. Não foi o que Paulo pregava? Não era o que Moisés pregava, não era o que os profetas pregavam? O que Moisés pregava e o que o profeta pregava era que haveria o Messias. Então, Paulo estava vivendo nessas promessas. Ou seja, ele acreditou que Jesus Cristo era o Messias e começou a viver no caminho, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança. Ó Rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Ou seja, os judeus acusavam Paulo de estar cometendo blasfêmia, de estar cometendo sacrilégio, quando ele nada disso cometeu. E a perseguição era porque ele era crente, porque ele cria em Jesus Cristo, porque ele espalhava o nome de Jesus. Então essa era a perseguição dos judeus contra Paulo. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo pergunta, né? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, porque também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando eu matava, eu dava o meu voto contra eles. Vocês lembram que já foi lido isso aqui? E santo era o povo? O povo que cria em Deus. Povo cristão. Os crentes, aqueles que aceitavam Jesus, irmã Maria. Aliás, hoje nós somos conhecidos também como santos de Deus. Santa, a palavra santa quer dizer separado. Separado de onde? Das coisas. Muito bem, Rosana. Separado do mundo. Então, aquele que crê em Deus, ele é santo. Agora é aquele que vive, ou seja... Ele é o neutro, né? O neutro, né? Não. Ele é o neutro fora daquilo ali, para sair daquilo ali. Não, a gente tem que tomar um lado, a gente não pode ser neutro. Se eu não estou com Jesus, eu estou com quem? O cara do raio. Exatamente. Então, se eu não estou com Jesus, eu estou com o... Cara do raio. Ainda que as pessoas digam que não, mas está. Porque se eu não pertenço a Deus, eu pertenço ao servo, a outro senhor. Então eu sou serva de alguém. Ou do pecado, ou de Jesus. Então, Aí nesse mundo... tem o homem e tem o fora-teiro. Então, nesse mundo, ninguém vive sem Senhor. Ou eu tenho um Senhor, Jesus Cristo, ou eu tenho o pecado como meu Senhor. E o pecado é quem? O diabo. Então, o pecado é simbolizado pelo diabo. Mané. Mané barrão, mané barrão. Glória a Deus. O 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguindo. Vocês lembram lá no início que a gente leu? Capítulo 9. Que Paulo, não, lá no início, quando ele pediu cartas, foi capítulo 8, se não me falha a memória. Paulo pede cartas aos sacerdotes para ir perseguir o povo, e ele arrastava mulheres, meninos, crianças, homens, e encerrava na prisão. Então ele está aqui relatando o que ele fazia quando era fariseu. Entendeu? Como fariseu, como ele procedia. Era dessa forma, perseguindo aqueles que serviam a Cristo. Aí o 12. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Esse relato aqui que Paulo está fazendo, a gente vai encontrar ele no capítulo 9. No capítulo 9 a gente encontra esse relato. O que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Ele está relatando. Paulo já relatou, essa é a terceira vez que Paulo relata. Quer dizer, ele relata no capítulo 9, né? Relata não, ali foi a conversa dele com Jesus, o encontro dele com Jesus. E no capítulo 22 ele relata o que foi que aconteceu.
E aqui novamente. Então, foi ou não foi, Paulo estava falando, repetindo tudo aquilo que tinha acontecido. 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aquela voz que Paulo ouvia dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fazia uma pergunta. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Vocês lembram dessa palavra recalcitrar? O que significa? Lutar Lembram, contra. recalcitrar? Lembra? Aguilhões vocês lembram, né? Aviões é amarrado, né? Não. Aguilhões, não. É um Aguilhões objeto de castigo. é aquele ferro que fura o boi. Ferrão. Ferrão. É um Isso. ferrão. Aquele é aguilhões. Aquele é o aguilhão. Recalcitrar significa resistir, desobedecer, teimar. Ou seja, Jesus estava dizendo: Paulo, você não teme não comigo, você não me resista, porque vai ser contra o ferrão. Ó. Eu vou te curar. Então, tudo aquilo que tu fez com os meus santos, Mas ele tá pagando. tu vai colher. Ele tá pagando devagarzinho, porque o homem corta todo canto, e os judeus atrás e a polícia atrás. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Naquele tempo, o sacerdote é quem mandava, Era. quer dizer que não tinha juiz, não tinha nada, só depois que ele fizesse uma coisa, era coisa mesmo, né? Então, no caso, tinha César, que era o governante de Roma, ou seja, todo o Império Romano. César era o rei de Roma. Ele governava como, por exemplo, o presidente do Brasil, entendeu? Aí tinha os estados. Por exemplo, Festa, Agripa, Festo, Félix. Eles eram governadores de cada estado. Isso. Entendeu? Então, em cada estado, por exemplo, onde tinha uma sinagoga de judeus, os judeus, quem governava era o sacerdote. O sacerdote era a maior autoridade entre os judeus. Entre os judeus. Então, assim, se houvesse alguma coisa contra a religião deles, ele solicitava de Roma soldados para perseguir aquele outro povo. Como eles? Lembra daquela coisa que a gente falou há umas 2 aulas passadas, que eles faziam, os saduceus, era a religião que tinha menos gente, mas tinha mais poder político, porque eles eram assim com os políticos. Então, quando eles queriam alguma coisa assim, eles bajulavam muito, eles oprimiam o povo em favor de Roma. Eles ficavam muitas vezes contra o povo em favor de Roma, os sacerdotes. Então, assim, quando eles queriam prender alguém, aí Roma dava apoio. Por quê? Porque eles mantinham o povo controlado. Entendeu? É igual o Lula faz com os sem terra. Com os sem terra. Entendeu? Ele mantém o povo controlado. A mesma coisa os sacerdotes faziam com os judeus. Então, eles, como os judeus eles eram muito, assim, eles tinham a lei mais santa do que Deus, em vez de ele adorar o Deus da lei, ele adorava a lei de Deus, eles inverteram as coisas, então eles eram muito manipuláveis. Então, os sacerdotes, eles mantinham aquele povo na rédea curta. E com isso, eles estavam prestando serviço a Roma. A Roma oprimia. Era por isso que eles queriam tanto que Jesus viesse, porque eles achavam que Jesus ia libertar ele do poder romano. E eles não entenderam isso. Quando Jesus veio para libertar ele, para nos libertar do pecado. Jesus não veio para nos libertar do poder político. Ele veio para nos libertar do pecado, para nos dar vida, para nos podermos relacionarmos novamente com Deus. Ter o nosso relacionamento ligado com Deus novamente, porque foi cortado pelo pecado. O 15 diz: e disse eu, quem és, Senhor? Sim, ficou claro, irmão Adão, com relação a quem mandava? E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aqui fica claro que quando alguém me persegue, eles não estão perseguindo a mim, estão perseguindo a Deus. Então, por isso que nós, aquilo que a gente sempre fala, irmão Zé Luiz, nós não devemos nos preocupar com o que o povo
fala de nós, com o que o povo diz a nosso respeito. Por quê? Porque eles estão dizendo contra Deus. Então, assim, nós não precisamos tomar a frente para tomar providência, porque Deus, ele toma providência. Então, assim, tem muita gente sofrendo aí porque mexeu com o povo de Deus. Porque mexe com o povo de Deus. Então, assim, e as pessoas não se emendam, né? Continuam mexendo. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus está dizendo que vai colocar Paulo como ministro e testemunha do evangelho dele junto aos gentios. E é interessante que cada vez que Paulo repete essa história, ele acrescenta mais alguma coisa, mais alguns detalhes. Aqui ele fala, né, que tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Jesus apareceu outras vezes a Paulo, pelo que nós vemos aqui. Ele apareceu outra vez em sonho, que Paulo relata, mas quando a gente vai ler as cartas de Paulo, a gente vê que havia uma comunicação muito grande dele com Jesus. Eles estavam sempre em intimidade, sempre se comunicando. Então, da mesma forma que Jesus passou 3 anos e meio, está com muito sono hoje, né, Vera? 3 anos e meio com os discípulos, ele passou com Paulo um tempo também. Paulo aprendeu diretamente com Jesus. Por isso que ele é chamado apóstolo também. Porque apóstolo é só aqueles que tiveram com Jesus. Isso. Você vê esse negócio de apóstolo, isso não existe. Apóstolo foi só aqueles 12. Apóstolo foi para aqueles que conviveu, aprendeu com Jesus. Então hoje não existe esse negócio de apóstolo. O povo é apóstolo, tem mais do que depois de apóstolo. O apóstolo é o último, é? O apóstolo é o último, né? Então, assim, isso é tudo bobagem, porque o que importa para Jesus é a intimidade que nós temos com Ele. Não é pelo qual nome somos chamados. Se pastor, se bispo, se mestre, se presbítero. Pastor, bispo e presbítero e reverendo, esses quatro nomes são um só. É tudo pastor. O significado é a mesma coisa. Se você fez reverendo, é pastor. O nome reverendo quer dizer pastor. O nome presbítero quer dizer pastor. O nome, qual foi o outro? Bispo. Bispo quer dizer pastor. O nome que era bispo é padre. Não. Bispo quer dizer pastor. Então, assim, e pastor, a palavra pastor, vocês sabem o que significa? Vocês têm ideia do que significa a palavra pastor? Abençoado por Deus. Vera, um abençoado por Deus. Pastor é quem cuida das ovelhas. Mas a palavra pastor tem um significado. Vai lembrar aí agora. A palavra pastor significa pai. Pai? É a mesma coisa que pai. Papa é a mesma coisa que pai. Eu sei agora. Pois é, que aí eu aprendi. Pastor, pai, papa. Quem eu? Então, pastor, a palavra pastor é pai. É o pai da nação, né? Não, na verdade ele é o pai da igreja. É o pai espiritual da igreja, aqui em Rosa. Aqui em Rosa, o pai espiritual da igreja é o pastor Júnior. É, o noiado. Eu nunca aceitei esse segundo nome dele. Não, Lúcia. nem repare pra mim com cara feia. Eu já lhe disse. Então, assim, Olha, Jesus aqui, Paulo diz que Jesus falou para ele que ele ia revelar outras coisas para ele, né? Então, e ele revela mesmo. Quando terminar o livro de Atos, nós vamos entrar em Romanos. Aí vocês vão ver que as coisas... Nossa cabecinha tá tão fraquinha. Mas é para fortalecer ela que a gente estuda. Tanta coisa em cima de uma cabecinha só.
O 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converterem. Deus, assim vai emagrecendo. Continue. Baixei a cabeça. O 18. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, nós somos santificados através da fé em Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui que enviou Paulo para que Paulo abrisse os olhos dos que estavam nas trevas para que eles viessem para luz. Que ele saísse do poder de Satanás e se convertesse ao poder de Deus, a fim de que recebesse a remissão de seus pecados pela fé em Jesus Cristo. Então nós somos salvos por Jesus Cristo através da fé. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. Paulo está dizendo, não fui desobediente à visão. Ou seja, Paulo deixou tudo a partir daquele momento e foi fazer aquilo que Jesus mandou. Ele passou um certo tempo aprendendo e depois ele voltou ele se retirou, foi aprender e depois ele voltou para pregar a palavra. Porque para nós não temos como a gente testemunhar de algo que a gente não viveu. Então, para eu dizer que Jesus Cristo é bom, eu tenho que primeiro provar. Né? Então, para que Paulo falasse acerca de Jesus, ele tinha que primeiro aprender acerca de Jesus. Então, eu posso, como a gente já comentou, né, em outras vezes, nós podemos pregar de outras formas, que não seja pela fala. Não. Nós podemos pregar com a nossa vida. Ou seja, quando a gente vive o Evangelho, quando a gente coloca em prática aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo o Evangelho. Então as pessoas que olham, o irmão Adão era um prostituto, era isso é só um exemplo. Você fala na verdade. Era um prostituto, era um cachaceiro, era um mentiroso. Aí o irmão Adão teve um encontro com Jesus. Aí aquelas pessoas que convivem com o irmão Adão, viu o irmão Adão bebendo, viu o irmão Adão se prostituindo, viu o irmão Adão mentindo, viu o irmão Adão fazendo coisas erradas. Aí a partir daquele momento ele passa a não mais se prostituir, a não mais beber, a não mais mentir. Aí as pessoas... Mas não pode, né? Aí as pessoas olham assim e dizem, rapaz, não é que é outra pessoa. Depois que ele aceitou esse negócio de crente, né, que eles dizem logo assim, esse negócio de crente, é que ele é um rapaz, puxa, como só vendo. E aconteceu com ele, a mesma palavra aconteceu com ele. Você lembra não? Só, Que disseram que depois vai dar saída que ficou ruim. Você lembra não quem foi que disse? só vendo. Eu me lembro. Não me lembro, Só não. lembra de todos. Então assim, Tá aqui mais não com a gente não. Ah, o danado. Não, ele disse que você depois que ele ficou pra casa pra ele, disse que não. Foi isso mesmo. Não foi, não vi, ele disse aqui. então assim, isso é o quê? É uma forma da gente pregar com a nossa vida. Ou seja, a Manuela, toda desmantelada, né? Aí aceita Jesus. Aceita Jesus. Aí a Manuela tem a vida transformada. Isso eu tô dando um exemplo, viu, Manuela? A Manuela tem uma vida transformada. Aí as pessoas que vivem aqui, aí, rapaz, aí passa um ano, passa dois, e a Manuela com a vida transformada. Rapaz, não é que aconteceu mesmo um milagre? Olha pra... Oxe, não existe não aquela Manuela de antigamente. Então, isso aconteceu com todo mundo. Comigo, acontece com qualquer pessoa que deixa Jesus entrar na nossa vida. Agora se tivesse bebendo, já tinha morrido. Então, o que é que a gente vê aqui? Lembra do Senhor, mas o pai Eu não ia não. Eu não. O que é que a gente ouve? Algumas pessoas dizer a respeito da Vera. Que a Vera mudou, né? Não é que nem bom disso, se ela tivesse continuado. Ela tinha se Eu mudado já aqui. disse isso um Já pastor. andava as quedas. Então, assim, são testemunhos que a gente vive na nossa vida
que a gente coloca a palavra de Deus em prática, o Senhor vai transformando a nossa vida e aquilo é testemunho para as pessoas que estão lá fora. Então elas viam a diferença do que era e do que é. De como eu era e de como eu... Mas só não vem pro meu lado porque se não quiser, né? Só não vem pro lado de cá porque se não quiser, né? Mas tá ouvindo, tá vendo que mudou, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma forma de pregar também. Eu não prego só assim, falando. Aí vocês dizem assim, mas eu não sei pregar. Quando a gente passa a viver a palavra de Deus, nós estamos pregando. E não existe pregação mais forte do que a nossa vida. Você já pensou? Você aqui, nessa comunidade aqui, você era de uma maneira e hoje você é totalmente o inverso daquilo que você era. Quer dizer, então as pessoas estão vivendo a mudança. Então elas não procuram mudar porque não quer, mas se você está pregando, tá. Você está dizendo, olha, eu estou andando com Jesus e a minha vida está mudando. A minha vida está mudando, a minha vida está mudando. Então a gente vai procurando se afastar daquelas pessoas que não prestam, daquelas pessoas que são mais influências. Quando a gente está com Jesus, tem pessoas que a gente vai ter que se afastar. Não tem como você conciliar a vida de santo com pessoas que são profanas, com pessoas que são pecadoras. Não tem como você andar. Você já pensou, você é um servo de Deus, você é separado do mundo, mas aí você está junto com aquele que se prostitui, você está andando junto com aquele que bebe, você está andando com aquele que fala palavrão, com aquele que vive mentindo, com aquele que vive roubando. E aí? Você está dando bom testemunho? Eu tô falando assim, de viver, conviver, andar junto. Eu não estou falando de falar, de sentar e conversar, pregar a palavra para aquela pessoa, não. Eu estou falando tipo assim, a pessoa vem na minha casa e quer fazer aquela mesma coisa que ela fazia antes de eu me converter. Ou seja, eu era um beberrão, sentava com ela e bebia. Aí ela chega na minha casa, aí ela não vai querer vir mais, por quê? Porque eu não bebo. Então, se eu não bebo, eu não sou mais interessante para quem bebe. Então aquelas pessoas vão deixar de andar na minha casa. Era isso que eu ia para meus 2 filhos. Então assim, quando eu realmente tenho um compromisso sério com Jesus, quando eu quero viver a palavra de Deus, essas pessoas naturalmente vão sair da minha vida, por quê? Porque quando elas chegarem perto de mim, eu vou falar de Jesus. Eu não vou permitir que ela fale da vida de ninguém, eu não vou permitir que ela traga bebida para minha casa. Então elas vão ficar, ou elas vão ouvir, sentar e ouvir de Jesus, ou vão embora. E eles acabam indo embora se não quiserem Jesus. Então as pessoas que eram amigas, entre aspas, né, se afastam. E isso é bom. Por quê? Porque se você continuar com aquela amizade, é mais fácil você pender para o lado de lá do que ela prender para o lado de cá. É mais fácil de o pecado lhe arrastar para o mundo novamente do que você arrastar aquele que está no pecado andando com ele. Agora, se você viver a sua vida em santidade e ele for olhando a sua vida, é mais fácil dele se converter do que você andando com ele. Entenderam? O quanto é importante nós vivermos a palavra do Senhor. Então, assim, é muito importante, é muito sério. A gente acha que não é, mas é muito sério. Não pode beber para tanto amigo do mundo. Olha, senhora, para falar a verdade, né? Quando o meu menino está bebendo, eu vou lá, reparo para ele. E o menino que sabe da palavra de Deus. Veja o que está acontecendo comigo. Eu oro todo dia para ele, para a mulher dele e para minha filha. Eu não sei mais o que eu faço. Vera, a gente ora, mas a pessoa tem que querer, velho. É igual com meu filho. Essa semana eu fiquei muito triste quando eu dei uma olhada nos stories do WhatsApp, que vi lá a postagem da mulher dele. É uma tristeza que me bate, sabe? Porque eu vejo assim, ele indo para o inferno, quando eu vejo lá aquela postagem, iniciando o nosso carnaval. E a pessoa não pode fazer. Aí vejo meus netos lá naquela... Entendeu? Então assim, é muito triste para quem está do lado de cá, a gente vê o nosso filho, nosso irmão, pai, mãe, sabendo que se ele morrer, ele vai para o inferno. Então assim, e Jesus, ele morreu na cruz para nos tirar do caminho da perdição. E a gente vê que as pessoas não dão valor a isso e seguem como se o inferno não existisse, como se eles não fossem sofrer eternamente. Então assim, eu oro todos os dias, Vera, pelo meu filho.
A escolha, infelizmente, a gente não pode escolher por ele. Eu obedeci de dia, de noite. Eu oro. A gente ora, mas se a pessoa não quiser, o Espírito Santo não força. Pois é. Deus não força ninguém a aceitá-lo. Então eu tenho que ir porque eu quero, por decisão minha. Mas infelizmente essa é a realidade, né? A nossa realidade de quem tem filho que não é, que vive no pecado. Vamos lá, o 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo obedeceu à risca tudo aquilo que Jesus disse para ele fazer. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha só, as obras não salvam, mas os salvos, eles têm obras. Então assim, e quais são essas obras? Justamente isso que eu estava falando, relatando aqui. A nossa vida, a nossa maneira de viver em Cristo é uma obra. Porque quando aquele lá de fora olha pra gente e diz assim, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, isso é uma boa obra. Então, quando nós somos crentes, nós fazemos as boas obras. Nós não as fazemos para sermos salvos, mas os salvos fazem porque são salvos. Entenderam a diferença? Tem gente aí fazendo boas obras para se salvarem do inferno. A boca do leão. Mas as obras fazem parte da vida do cristão, mas porque eles são salvos e não para obter a salvação. Vocês entenderam a diferença? Entendeu, irmão Adão? Não. Foi lá e veio cá, não entendi não. Entendeu não? Quando eu sou salva, aceitei Jesus. Certo. Aí, obrigatoriamente, quem aceita Jesus, ele vai sentir vontade de fazer boas obras, de seguir a palavra de Deus, de fazer o bem ao próximo, de amar o próximo, de pregar a palavra. Quando eu aceito Jesus, eu experimentei, eu quero que os outros experimentem também. Então eu vou fazer o bem, eu vou fazer coisas boas. Se alguém tiver com fome, eu vou dar de comer. Eu não vou dar de comer àquela pessoa para ser uma boa pessoa. Eu vou dar porque eu sou uma pessoa boa. Entendeu? Então, quando eu aceito Jesus, em Cristo, eu posso virar, dar outra face. Isso é boas obras. Em Cristo. Isso não quer dizer literal. Isso não quer dizer que eu não vou responder da mesma maneira. Isso é boas obras. Então, tem gente que faz as boas obras como caridade. Caridade é uma boa obra. Mas tem gente que faz caridade, tem uma linha aí de espíritas, que eles fazem caridade para obter salvação. Eles acham que quanto mais caridade fizer, quanto mais bem fizer, mais eles estão próximos de Deus. E não é assim. As obras não nos levam para perto de Deus. Quem nos leva para perto de Deus é quem? Quem é que nos leva para perto de Deus? Jesus. Jesus, gente. Jesus é que nos leva para perto de Deus. Eu posso ser a pessoa mais boa do mundo, mas se eu não for lavada no sangue de Jesus, eu não vou estar perto de Deus. Só vai estar perto de Deus aquele que passou pela crucificação junto com Jesus. Entenderam? Que aceitaram. Ou seja, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor. Entendeu agora, irmão Adão? Eu sou boa porque eu estou em Cristo, porque eu sou salva. Aí eu faço boas obras. Esse é o fruto da minha salvação, boas obras. Eu não faço boas obras para alcançar a salvação. Eu tenho que primeiro alcançar a salvação para depois fazer as boas obras. Porque na vida do cristão, as obras são muito importantes, porque nós vamos ser galardoados pelas obras que fizermos aqui. E aquelas pessoas que fizeram boas obras, ou obras boas, e não são crentes, não serve para nada. São obras mortas. Por quê? Porque eles não vão estar diante de Deus para ser galardoado. Ou seja, para ser recompensado pelas obras, porque nós vamos ter uma recompensa. O nosso tesouro, Jesus disse que está lá com ele, guardado com ele, e ele vai nos dar.
Então, nós vamos ter uma recompensa. Não fazemos pela recompensa, mas nós vamos ter a recompensa. Mas aqueles que fazem para ganhar uma recompensa, aquelas obras são inúteis. Mesmo tem crentes que fazem para ser visto, que são, a gente chama de hipócritas. É aquelas pessoas que fazem para se mostrar, para ser visto. Então, é como os fariseus faziam, os saduceus. Aquelas obras são mortas, não servem para nada. Então, as obras que o crente faz, ele faz por causa de Cristo. Tudo para a honra e glória dele. E não para que eu seja vista, que eu estou fazendo boas obras, que eu sou boa. Mas para que os outros vejam Jesus em mim. Político, né, irmão? Político faz pode ser. Para ganhar voto, ganhar dinheiro. Então, assim, nós cristãos temos que ser bom, porque para glorificar o nosso Deus. Não para ser visto, mas para a glória dele. Para a glória dele. Tudo que fazemos tem que ser para a glória dele. Tem que ser em nome de Jesus. Tem que ser para a glória do nome dele. Entendeu, irmão Adão? Entendeu mesmo? O 21, né? Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Aí Paulo diz, por causa da minha pregação, por causa de eu ter sido obediente a Jesus, por causa de eu ter me convertido, os judeus tentaram me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ou seja, Moisés e os profetas pregaram o que estava acontecendo ali, que o Messias viria, como ele ia morrer. Tudo. Vocês lembram do capítulo que eu li sábado, que relatava a morte de Jesus? O capítulo 53 de Isaías relata como Jesus iria morrer, o que Jesus ia passar. Então, Isaías já foi profetizado para Isaías há 700 anos antes de Jesus nascer. Como ele ia morrer, ainda não existia nem a crucificação, a morte na cruz. Não existia. Quando lá em Êxodo, aliás, é em Êxodo mesmo, né? É em Êxodo, né? Que Moisés levanta a serpente. É em Êxodo, né? Lá em Êxodo, Moisés já profetizou. Quando ele levantou a serpente na vara, ele já estava dizendo, o filho do homem vai ser pendurado no madeiro. Então aquilo foi uma profecia de como Jesus ia morrer. Então, de Moisés e os profetas todos falam sobre Jesus, a morte dele, a vinda do Messias, como ele ia vir. Deus revelou em detalhes minuciosos como Jesus ia nascer para Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança, e o nome dele será Emanuel. Então tudo está lá em Isaías. Tudo. Então assim, Paulo só fazia dizer, gente, o que eu estou pregando para vocês está lá nos profetas, está lá em Moisés. Vá lá, olhe, verifique, estude. Mas as pessoas não querem fazer isso, né? Então, vamos lá. Mas, já li, foi essa aqui, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, isso era o que estava escrito lá nos profetas em Moisés, que Jesus deveria vir, nascer, morrer e ressuscitar para poder nos justificar diante de Deus. Porque se ele morresse também, se ele morresse e não tivesse ressuscitado, a morte dele teria sido inútil. A morte dele o sacrifício de Cristo só foi validado, só serviu a partir do momento que ele ressuscitou. Então assim, se ele tivesse morrido, morreu e não ressuscitou, não adiantava. Porque muitos outros antes dele tinham vindo dizendo que era o Cristo e morreu e nunca ressuscitou. Então assim, então teria que ter um fechamento total. Ele teria que vir, pregar, morrer e ressuscitar. Então toda essa etapa está lá no Antigo Testamento.
tudo isso estava escrito lá, dizendo que ia acontecer com ele. E ia acontecer, né? Paulo diz aqui. E aconteceu. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fizeram delirar. Ou seja, ele disse: Oxe, tu tá maluco? Tu estudasse tanto que tu ficasse, ó. Mas ele disse: Não delírio, ó potentíssimo Festo. Ou seja, ó poderoso Festo. Antes digo palavras de verdade e de são juízo. Ele diz, não. Eu estou no meu perfeito juízo. Tudo que eu estou falando aqui é a pura verdade. Aí ele continua, né? Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Ele fala de Agripa. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Aí ele mesmo responde, né, Paulo? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuardes a mim fazer cristão. Ou seja, por pouco não me convences a me fazer cristão. E disse Paulo: Prouvera a Deus. Aí Paulo diz: Quem dera a Deus, né? Por pouco. Que ou pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, né, que ele estava preso. Pegou a oportunidade e foi fundo, foi embora. É bonito, né, pra gente ver? Então, assim, ele disse: quem me dera, por pouco ou por muito, que vocês todos aqui que estão me ouvindo, aceitassem ser como eu, menos com essa cadeia. Então, assim, Paulo não perdia uma oportunidade de pregar. De novo. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Ou seja, quando eles saíram, ficaram comentando, né? Mas eu não vi nada naquele homem que foi preso. Eu não vi nada. A gente deveria soltar ele. Não, se ele não tivesse apelado no para a 32 serra, diz aqui. se ele não tivesse apelado para a serra, né? A gente soltava ele, porque não tem nada que condene ele. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo foi condenado injustamente, né? Ele vai ser, né? Atos não diz o que aconteceu com ele, mas no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver que Paulo foi morto. Não é relatado como foi que ele foi morto, mas nós vemos aqui que, apesar de tudo que Paulo passou, e no 28 é um fechamento bem interessante, bem bonito, é tremendo o fechamento do capítulo 28, que é o último capítulo. É tremendo esse capítulo. Então, assim, a gente vê que no decorrer da vida de Paulo e dos outros apóstolos, eles tinham uma intimidade tremenda com Deus. O Espírito Santo atuava de maneira tremenda. E assim, e que eles não deixavam Jesus por nada. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem o porvir. Nada, absolutamente nada. Nem a surra que eles levavam, nem as prisões afastava eles de Deus. Então, quanto mais eles eram perseguidos, mais próximos de Deus eles ficavam. E hoje é o contrário. Quando a gente aceita Jesus, que a gente o negócio começa a afetar pro nosso lado, e rapaz, eu aceitei Jesus e o negócio ficou pior. Não mais nada. Imagina se fosse naquele tempo, hein? Aí que morria mesmo. Hein, Vera? Tome cacete, ó. É, pior que era. Passar a noite e ainda ir louvar e orar. E quando era vencido, levar cacete. Exatamente. Então nós devemos aprender com esses irmãos, com a vida de Paulo, dos apóstolos, a ser perseverante. Não importando o que nos aconteça.
Porque a nossa vida aqui é breve. A passagem aqui neste mundo é breve. Então o que importa mesmo? O nosso alvo é o quê? É o mundo? O nosso alvo é as coisas do mundo? Não, o nosso alvo é a eternidade. Né? A eternidade é estar eternamente com Jesus. Então, se o meu alvo é a eternidade, se o meu alvo não é as coisas aqui do mundo, então eu não devo permitir que as dificuldades me afastem de Deus. Ou igreja, ou essas coisas. Porque as pessoas vão para a igreja, tem um monte de desigrejado, dizendo que saiu da igreja porque a igreja era isso, a igreja era aquilo, a igreja era aquilo outro. Dentro da igreja tem problema e como tem problema em todo lugar. Agora, sabe por que as pessoas saem da igreja? Não é porque elas encontram problemas na igreja. É porque, Vera, elas não estão em Cristo. Entendeu? Então, se eu não estou em Cristo, se eu não estou convertida, qualquer coisinha vai me tirar da igreja. Porque se eu estou em Cristo, não é porque tem problema na igreja que eu vou sair da igreja. De maneira nenhuma. Se eu estou em Cristo e meu alvo é Cristo, se fulano está falando de mim dentro da igreja, e daí? Eu vou sair da igreja? Não, eu posso até mudar de congregação, mas deixar a igreja não. Quer falar alguma coisa, irmão Adão? Não pode falar, eu posso ficar da boca. É, também digo eu também. Eu não. Já fala, Eu quando dou eu a vou para a lei. igreja. É para louvar a Deus e orar para Ele. Mas não é por ninguém. Cada um é E eu cada também, um. é da minha parte, eu estou indo modelo assim. E dou graças a Deus, porque Ele que me tirou, me salvou. Pois é, não foi ninguém, foi Jesus. Né, sim. Alguma Vale de pergunta? mim quem quiser, cada dia uma doida. Alguma E daí- pergunta, irmão? Ah, E o vou cabo nem ligar liga, né? Alguma pergunta, irmão Zé Luiz? Irmã Maria? Manuela? Não, só isso mesmo, falei. Vera? Já respondi. Vamos lá. Paulo disse que sabia que a Agripa tinha conhecimento do quê? Do regime dos judeus. Muito bem, irmão Adão. Isso mesmo. Eu vou repetir mais uma vez. Não é necessário vocês escreverem do jeito que está aqui. Se o senhor colocar isso, a resposta está certa. Entendeu? Não precisa escrever o versículo todo, não. Se o senhor botar, tinha conhecimento do regime dos judeus, está correto. O senhor simplesmente resumiu aquilo que o versículo está falando. Tá vendo que o senhor não é burro? Tá vendo aí que o senhor não é burro? Não foi eu que falei, não. Quem foi Quem, quem? homem? Foi Deus. Paulo disse para Agripa que antes de se converter era o quê? Perseguidor. Era o quê, irmão? Consumidor? Perseguidor. Ele era Perseguidor. perseguidor. Dos Paulo, dos judeus. Ou se você botar fariseu, também é uma resposta. Paulo disse que estava sendo julgado por quê? Cara que creu no Evangelho. Paulo disse que contra o nome de Jesus Nazareno ele praticava muito o quê? Muitos atos maldosos, né? Paulo fala que fez o quê com muitos santos? castigava e blasfemava. Fazia ele blasfemar e jogava na prisão. Paulo disse que obrigava os santos a fazerem o quê? Blasfemar. Blasfemar, castigava, enfurecimento. Ele obrigava os santos a blasfemar. Paulo relata para o rei qual o horário que ele viu uma luz do céu. Qual foi o horário que ele viu uma luz do céu? Foi na vez que ele caiu também? Meu dia foi. No dia. Essa luz acendia o esplendor de quem? Do sol. A voz que Paulo ouviu era em que língua? Hebraico. O que a voz dizia para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegue? De quem era a voz que falava com Paulo? Jesus, Jesus falou que iria colocar Paulo como o quê? como testemunho e. Né? Testemunho. Como é que é? Como ministro, né? Início e testemunho. Jesus enviou Paulo para fazer o que com os gentios? Ensinar o evangelho. Isso. Paulo fala que anunciou primeiramente aos que estavam aonde? Aonde era que Paulo estava? Responde, Adão. Quando ele viu Jesus? Jerusalém.
Caminho Damasco. Estava no caminho do mar. Damasco e Jerusalém, né? Ele anunciou primeiro nessas duas cidades. Quem tinha falado que Paulo pregava? O que Paulo anunciava àqueles povos? Jesus e o crucificado. Pastor! Quem tinha falado que Paulo pregava? Pode não, né? Larissa, tô cadê aí? Moisés e os profetas. O que os profetas e Moisés deixou escrito que Paulo pregava? Hã? Semana que vem a gente vai trazer cadeira, viu, Larissa? Trazer cadeira. Que Jesus viria morrer e ressuscitar para nos justificar, para nos santificar. O que Festo falou de Paulo depois de ouvi-lo? Tá louco? Foi perto, foi. Tá louco, Paulo? Foi. Tá delirando, tanta palavra. As letras A letra é. Fala a letra. te deixam louco. Tá delirando. Tá louco. Estava sem juízo, né? Show. O rei Agripa disse que por pouco Paulo não fez o quê? Não converteu. Saindo eles comentavam o que sobre Paulo? E Paulo não tinha culpa nenhuma. E não viam Culpa nenhuma no que acusavam ele. o que Agripa disse a Festo. Podia soltar Paulo, mas como ele ia para César, Ele apelou para César, né? Vamos olhar, né? Ela levou duas. É porque essa daí é da semana passada. Aqui não terminou. Ele terminou, que eu levei para corrigir. Ah, tá. Esse é assim passada, Não né? pega porque não sabe ler, né? E eu não pego porque eu não enxergo bem. Mas muito ou pouco eu sei um pouquinho da Também lei. sei ler pouquinho, mas é pouco só, mas muito. Pra quem não pega. Bora aí, Eu não pastor. sei não escrever essas coisas, não. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esses momentos que nós aprendemos da Tua Palavra. Que possamos não esquecer, manter guardado, para que coloquemos em prática tudo que aprendemos. Que possamos deixar aqui no sábado, que possamos estar aqui no domingo, para aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Abençoa o culto de sábado. Não vem no Amém. sábado não, é? Não, sábado é lá. Sabe, velho. é nossa casa. Não foi por isso que eu fiz sábado aqui? Porque sábado não é o culto de ação de graça lá? Dia 8, né? Aí cai sábado agora, é? Aí vai, é.